Na sala de emergência, as vozes da equipe médica se elevaram em um esforço desesperado para salvar a vida de uma mulher de 27 anos, vítima de um terrível acidente de trânsito. O sangue cobria suas pernas, enquanto seu corpo inerte permanecia sobre a maca, e sua pressão arterial continuava a cair perigosamente. Um dos médicos se inclinou sobre ela, para verificar se ela sabia onde estava, enquanto uma enfermeira, tomada pela ansiedade, anunciou que a frequência cardíaca estava instável, confirmando a gravidade de seu estado crítico. À medida que sua visão escurecia e se dissipava, ela começou a sentir como se estivesse caindo em um vazio escuro e sem fundo, imaginando a princípio que aquela cena familiar não passava de uma repetição de uma série dramática que acabou de assistir. Em seguida, recuperou momentaneamente a consciência e recordou que havia sido atropelada por um caminhão. Enquanto voltava para casa após o trabalho, percebeu então que aquilo não era uma cena de drama, mas sua dolorosa realidade, enquanto paramédicos a cercavam. O som do monitor de sinais vitais era real, e ela chegou a imaginar, de forma irônica, que só encontrou sorte no momento iminente de sua morte. Quando aquelas vozes desapareceram, acreditou que já havia falecido. No entanto, ao abrir os olhos novamente, se encontrou transformada em uma prisioneira condenada à morte, presa dentro de uma fria cela de pedra. Em sua vida anterior, foi Liana, uma mulher de 27 anos, que passou 15 anos obcecada por dramas médicos, tendo como lema que um drama se completava com uma cirurgia. Essa paixão chegou ao ponto de assistir a mesma série dezenas de vezes. Ela era totalmente devotada ao seu hobby, não deixando passar nenhum conteúdo médico, visual ou escrito, sem analisá-lo. Certa vez, porém, enquanto navegava, um anúncio de uma web novel chamou sua atenção e despertou sua curiosidade. Ela se lembrava de ter se aventurado apenas uma vez em um gênero literário, completamente diferente de sua obsessão habitual, o longo romance de fantasia intitulado The Liberator of the Underground City. Para sua grande surpresa, percebeu que havia transmigrado para dentro de um personagem daquela obra. Se tornou Astrid Ober, a personagem conhecida como o Anjo de Obstreet. Essa mulher tinha a mesma idade que ela, e permaneceu solteira após ultrapassar a idade considerada adequada para o casamento. Em um mundo que não permitia que mulheres exercessem profissões, Astrid herdou um pequeno hospital, e o dedicou a ajudar os menos favorecidos. No entanto, a acusação que a levou àquele destino foi a de praticar medicina sem licença. Agora, se encontrava como uma prisioneira aguardando a morte, sentia dor ao perceber que ser tratada como criminosa era a recompensa por uma vida bondosa, enquanto a voz de uma criança a chamava de Professora Astrid. Nesse momento, recordou um fato muito importante, e voltou sua atenção ao menino Roden, que estava com ela na cela, percebendo que ele queria lhe dizer algo. A criança possuía belos cabelos loiro-platinados, apesar da sujeira, e olhos azuis límpidos que irradiavam um brilho marcante. Ela compreendeu que o ponto mais importante de sua nova situação era estar detida ao lado de seu personagem favorito do romance, o menino Roden. Aquele doce garoto era o próprio protagonista, que no futuro se tornaria um grande líder dos Liberadores. Tomada pela felicidade ao ver seu personagem querido ainda na infância, acolheu com gentileza a aproximação do menino, quando ele a chamou de professora, percebendo que ele tinha algo a expressar. Roden a surpreendeu ao abraçá-la com força enquanto chorava, e ela passou a refletir, com surpresa, sobre o motivo daquele choro repentino. Ela tentou acalmá-lo, acreditando que o medo era a causa de suas lágrimas, e procurou tranquilizá-lo, assegurando que não havia motivo para se preocupar, enquanto permanecesse ao lado dele. Contudo, o garoto revelou, com a voz trêmula, que os guardas diziam que ela morreria no dia seguinte. Por dentro, ela se enfureceu, indignada com o absurdo de dizerem aquilo a uma criança de 10 anos, ainda mais ao vê-lo à beira de um colapso. Ela voltou a tranquilizá-lo enquanto acariciava suas costas, reforçando que não havia razão para preocupação, e que tudo ficaria bem. No fundo, sabia que, se os acontecimentos seguissem o curso do romance original, os Liberadores chegariam para resgatá-la no último momento. Na história, Astrid seria levada à praça de execução e morta ao amanhecer. Entretanto, os Liberadores, aqueles que lutavam contra a tirania do Imperador, interviriam para salvá-la. Ainda assim, a ansiedade começou a se infiltrar em seu coração, ao pensar em quando eles chegariam, pois o sol estava prestes a nascer. De repente, ouviu sons de agitação vindos do lado de fora e percebeu, com alívio, que finalmente haviam chegado.
As vozes dos guardas se elevaram, gritando sobre a presença dos malditos liberadores, e ordenando que fossem combatidos, enquanto os sons de luta se intensificavam. Observando a cena à distância, o medo tomou conta dela, que passou a temer se tudo realmente correria bem. No meio do caos, um homem bonito de cabelos prateados surgiu diante dela e verificou calmamente sua identidade, como Astrid Ober. Ela percebeu de imediato que aquele homem era o vice-capitão dos Liberadores, Richard, conhecido como Leão Cinzento, que confirmava se ela era a professora Astrid. Ela confirmou sua identidade, ao mesmo tempo em que se perguntava por que ele a procurava, e internamente, o repreendia pelo atraso que quase lhe custou a vida. Assim que os guardas avistaram o Leão Cinzento, gritos ecoaram apontando sua posição. Richard disparou com rapidez e precisão, depois se voltou para ela e indicou que não havia tempo para explicações, ordenando que saísse imediatamente e segurasse firmemente a mão de Roden. Nesse instante, ela recordou que o motivo de a salvarem não era simples caridade, a verdadeira razão era que o capitão dos Liberadores, também conhecido como Rei da Cidade Subterrânea, Jin, estava à beira da morte. Contudo, de acordo com os eventos do romance, Astrid falharia em tratá-lo, e ele morreria 3 meses depois. Com a perda do líder, os Liberadores se dispersariam, e Astrid também encontraria seu fim. Um sentimento de desespero a invadiu, ao pensar em como poderia salvar Jin, se a verdadeira Astrid havia falhado. Afinal, ela foi apenas uma funcionária comum de uma empresa de doces, e não possuía conhecimento médico real. Percebeu que seu destino inevitavelmente seria a morte, não em 3 meses, mas muito antes, quando descobrissem que era uma falsa médica, determinada a se apegar àquela nova vida. Concluiu que sua única chance de sobreviver seria recusar de alguma forma o pedido deles. Quando Richard solicitou que os acompanhasse, por precisarem desesperadamente de sua ajuda, ela pediu desculpas educadamente, e explicou que não possuía licença médica adequada, e que apenas seria um peso, esperando que aceitassem sua recusa. Ela acreditou que aquela rejeição polida seria suficiente, mas havia ignorado algo fundamental. Richard voltou a questioná-la friamente, se iria com eles, enquanto tentava processar a situação, e lembrava que era apenas uma personagem secundária, não a protagonista. Sentiu de repente o cano frio de uma pistola tocar sua testa, compreendeu então que não havia escolha. E o terror tomou conta dela ao perceber que ele apontou a arma. Era difícil acreditar que o homem que a salvou instantes antes estava disposto a matá-la a sangue frio apenas por ter recusado o pedido. Richard afirmou com firmeza que não podia lhe dar mais tempo para pensar, pressionando a arma contra sua cabeça, enquanto o rosto do pequeno Roden ao lado demonstrava puro pavor. Com um olhar glacial, ele exigiu uma resposta simples, apenas sim ou não. Pelas feições rígidas dele, ela entendeu que a ameaça era completamente real, e que ele realmente atiraria caso não obedecesse. O pânico tomou conta dela, ao perceber que estava encurralada, sem qualquer rota de fuga, e que precisava decidir naquele instante crítico. Diante de si estavam 2 escolhas amargas: morrer imediatamente com o disparo, ou morrer mais tarde quando descobrissem que ela era uma fraude e não uma médica. Em um esforço desesperado para sobreviver, ela ergueu as mãos em rendição, e aceitou acompanhá-los, implorando para que ele abaixasse a arma. No fundo, tudo o que desejava era continuar viva e ter uma vida longa. Ela respirou aliviada quando ele abaixou a arma. Em seguida, ele agradeceu pela cooperação, e informou que ela deveria manter os olhos cobertos, até chegarem ao destino na cidade do submundo. Explicou que o procedimento era necessário para evitar que a localização secreta fosse revelada, principalmente porque existia a possibilidade de ela tentar escapar a qualquer momento. Enquanto caminhava com eles, decidiu se esforçar para manter pensamentos positivos, já que a situação havia chegado àquele ponto. Com os olhos vendados, passou a refletir que seu conhecimento médico moderno talvez fosse mais avançado do que o disponível naquela era. Caminhando enquanto segurava a pequena mão de Roden, que também estava vendado, sentiu nascer uma esperança de que aquela decisão pudesse beneficiá-lo. Ela se recordou dos acontecimentos do romance original. Roden havia perdido tanto Astrid quanto Jin, que ele considerava seus pais, além de todos que via como família. Durante os 8 anos seguintes, o desejo de vingança o consumiu, o levando a reunir os libertadores dispersos e reconstruir sua força. Na história original, os eventos prosseguiram até que ele se tornasse um líder, capaz de libertar todos os cidadãos das terras imperiais.
Ela sentiu uma profunda tristeza pelo destino trágico de Roden, e percebeu que tudo o que ele havia enfrentado era severo demais para uma criança de 10 anos. Ao refletir com mais atenção, concluiu que cada personagem daquele romance carregava sua própria dose de sofrimento. Além disso, Astrid amou Jim, e foi obrigada a assistir lentamente à morte do homem que amava em seus braços. Uma ideia esperançosa surgiu em sua mente. Seu conhecimento médico moderno talvez pudesse ajudá-lo ao menos um pouco. Pensou que isso poderia proporcionar a Roden dias mais tranquilos e felizes. Ainda assim, logo retomou o foco ao reconhecer que, naquele momento, o mais importante era sobreviver. Permanecer viva era seu objetivo absoluto. Ela então relembrou todos os médicos que admirava, e decidiu que sua prioridade seria esconder o máximo possível o fato de ser uma impostora. Depois disso, aguardaria o momento certo para fugir, independentemente do custo. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Richard, anunciando a chegada, e a venda foi retirada de seus olhos. Diante dela surgiu uma cena deslumbrante, a cidade do submundo. Seus olhos mal acreditavam que existia uma verdadeira cidade subterrânea. Quando Richard pediu que o seguisse, ela imaginou que a residência de Jim deveria ser igualmente impressionante, afinal, ele era considerado o rei daquele lugar. Ao parar diante de portas enormes e ornamentadas, não conseguiu conter o assombro diante da grandiosidade. Richard abriu a porta e pediu que ela entrasse. Reuniu coragem, se lembrando do provérbio de que mesmo ao entrar na cova de um tigre, é possível sobreviver se permanecer calma e sensata. Com o rangido da porta se abrindo, murmurou para si mesma que não deveria ter medo e entrou ao lado de Roden. No interior, Richard caminhou até uma cama atrás de uma cortina e chamou Jim, anunciando que trouxe a professora Astrid. Como resposta, se ouviu uma tosse intermitente do outro lado do tecido. O pânico a tomou, ao perceber a intensidade da tosse e compreender, no fundo, que ele certamente morreria se continuasse naquele estado. Quando a cortina foi afastada, surgiu diante dela um homem de aparência marcante, com longos cabelos azul escuros e olhar afiado, confirmando que ela era a professora Astrid. Ela se surpreendeu profundamente, pois não imaginava que Jim, o líder do Exército de Libertação, fosse tão belo. Por um instante, culpou a autora do romance por jamais ter mencionado que ele possuía uma aparência tão fascinante, e sentiu o coração falhar uma batida. Mesmo sabendo que aquele corpo não lhe pertencia, pareceu-lhe que, se ganhasse um pouco de peso, ele poderia conquistar o mundo apenas com sua aparência. Jim percebeu a surpresa em sua expressão, e questionou o motivo. Ela respondeu de forma hesitante, tentando disfarçar a confusão. Em seguida, ele comentou que não se tratava exatamente de pena, mas de algo diferente. Com um leve sorriso e tom calmo, disse acreditar que ela sentia simpatia por ele, e acrescentou que ela parecia considerar sua extrema magreza como a única fraqueza. Ela ficou chocada com as palavras e entrou em pânico, imaginando se havia revelado seus pensamentos, ou se ele possuía alguma habilidade de leitura mental. Jim a tranquilizou, afirmando que não havia motivo para preocupação, pois não possuía poderes mágicos, apenas era mais rápido que a maioria das pessoas em interpretar a linguagem corporal. Ainda assim, ela voltou a se sentir ansiosa, temendo que ele pudesse ter descoberto sua verdadeira situação. Ele explicou que conseguia identificar emoções por meio das expressões faciais e completar as lacunas com dedução lógica, deixando claro que aquilo esclarecia a situação. Quando voltou a chamá-la de professora Astrid, ela recobrou a compostura e admirou sua inteligência extraordinária e a habilidade de compreender pensamentos apenas observando expressões, reconhecendo que havia uma razão evidente para ele liderar o exército rebelde. O som da tosse interrompeu seus pensamentos. De repente, Jim foi tomado por um forte acesso de tosse, e ela observou com ansiedade. Enquanto ele tossia violentamente, num impulso, estendeu a mão e tocou um ferimento em sua mão, imaginando se aquela poderia ser a causa. No entanto, quase tropeçou, sendo amparada por ele antes de cair. Em tom sarcástico, ele comentou que o tratamento da nova médica era bastante ousado, e que talvez morresse se mais sangue lhe fosse retirado. Acrescentou que recusaria categoricamente, caso ela pretendesse realizar sangrias também. Ela então se lembrou de que os médicos daquela época acreditavam que as doenças eram causadas por desequilíbrios dos humores do corpo, razão pela qual retiravam litros de sangue dos pacientes, em uma prática conhecida como sangria.
Sentiu um mau pressentimento, sem imaginar que aquilo ainda fosse realmente aplicado. Percebeu o quão perigosa era aquela era, em que a morte rondava os pacientes a todo instante. Ao observar o quarto desorganizado, questionou se os instrumentos haviam sido devidamente esterilizados durante aquele tratamento desastroso. Em seguida, ao olhar para si mesma, notou o estado lamentável em que se encontrava, após mais de uma semana na prisão. Assim, pediu educadamente permissão para se retirar e se lavar primeiro, depois de retornar com roupas limpas e aparência apresentável. Afirmou com confiança a Jean que a limpeza do ambiente do paciente era a base de qualquer tratamento. Acrescentou que isso também se aplicava às pessoas ao redor e ao estado do quarto, o que impressionou Roden e surpreendeu Richard, que passou a considerar que ela deveria ter sido integrada a eles muito antes. Ela destacou que a condição atual dele tornava o ambiente desconfortável para alguém doente, e percebeu que, apesar da enfermidade, ele não conseguia parar de trabalhar. Reunindo coragem, solicitou autorização para fazer alguns pedidos como sua médica. Jean sorriu, intrigado com o nervosismo dela, e disse que ela poderia pedir o que quisesse, como médica responsável por seu tratamento. Assim, ela começou a listar suas exigências com entusiasmo. O primeiro pedido foi que todas as pessoas que entrassem no quarto lavassem as mãos e usassem máscara. Também determinou que a equipe de limpeza utilizasse álcool durante o trabalho, que os lençóis fossem trocados a cada 2 dias, e que as cortinas fossem lavadas semanalmente. Então, ela passou a comentar sobre a alimentação dele, observando que ele deixava muita comida no prato. Por isso, decidiu trabalhar com o chefe, para criar um cardápio voltado a melhorar seu apetite, além de determinar a quantidade de água que ele deveria beber diariamente. Quando o assunto era sua área de interesse, ela se tornava subitamente falante. Após concluir sua lista de solicitações sobre higiene e nutrição, se voltou para o tratamento direto, e pediu que ele lhe desse a mão, para que pudesse estancar o sangramento do ferimento em seu braço. Jean percebeu que a nova médica tinha muitas exigências, mas achou aquilo interessante. Já ela se sentiu envergonhada consigo mesma. A beleza dele parecia um ataque direto ao seu coração, e ela se perguntava como teve coragem de segurar sua mão antes. Em seguida, informou que começaria desinfetando o ferimento. Ao despejar o desinfetante, notou que ele se contraiu levemente de dor. Quando ele levantou o olhar, percebeu que ela observava seu rosto fixamente e em tom calmo. Pediu que se concentrasse no tratamento em vez de em sua aparência. Ela o tranquilizou, afirmando que, felizmente, o ferimento não estava muito inflamado. Também se surpreendeu com a presença de uma pomada avançada na cidade subterrânea, se questionando sobre como havia sido produzida. Depois de terminar o curativo, se voltou para Richard e Roden, os lembrando de não esquecerem suas instruções. Roden se aproximou e comentou que ele certamente se lembraria da importância de lavar as mãos, e sempre que alguém entrasse no quarto, Astrid assentiu, afagou sua cabeça com carinho e elogiou sua inteligência, expressando o quanto gostava dele. Ela se recordou de que, no romance original, Jean costumava ensinar pessoalmente crianças talentosas, como Roden. Aquilo, porém, colocava um peso extra em seu corpo já exausto, e ela queria interromper isso também. Ainda assim, temia que pedir que ele parasse de trabalhar pudesse causar estresse psicológico, o que poderia levá-lo a um colapso repentino por exaustão. Jean interrompeu seus pensamentos, ao pedir a Richard que levasse a médica até sua residência, e apresenta-se às pessoas. Confusa sobre o significado disso, ela ouviu Jean dizer que poderia chamá-lo apenas pelo nome. Com um olhar profundo, ele comentou que aguardava trabalhar com ela. Após um dia longo e cansativo, ela se jogou na cama de seu novo quarto, se sentindo exausta e percebendo o quão perto esteve da morte. Foi um dia cheio de acontecimentos, desde seu encontro com Richard, até as negociações com Jean, e sua improvável superação da crise. Ao observar o ambiente, notou que os livros na estante eram todos textos médicos, como guias sobre como estancar sangramentos, e cuidados durante sangrias. Sentiu repulsa ao considerar todos aqueles livros como lixo, que deveria ser descartado. Enquanto folheava um deles, encontrou um bilhete manuscrito, pedindo que não fosse jogado fora, e descobriu que o título era Fundamentos da Alquimia. Ao abri-lo, leu sobre uma fonte de energia chamada Pedra de Mana, existente naquele mundo e utilizada em diversos lugares. Uma nova ideia surgiu em sua mente. Além de seu conhecimento moderno, talvez houvesse outra forma de tratar a doença de Jean.
Usando aqueles elementos únicos, impulsionada pela esperança recém-descoberta, pulou animada na cama e decidiu tentar colocar sua ideia em prática. Mais tarde, quando Richard estava prestes a entrar no quarto de Jean, se lembrou de Astrid que exigiu que todos colocassem uma máscara antes de entrar. Richard suspirou, resignado, e concordou em cobrir a boca. Dentro do quarto, Jean estava sentado na cama lendo. Ao notar que Richard demorava à porta, o chamou. Quando ele entrou usando a máscara, Jean riu e comentou, curioso, se ele finalmente decidiu ouvir a médica. Em seguida, Richard quis saber a opinião dele sobre a nova doutora, e Jean respondeu, após refletir, que a professora Astrid era certamente diferente de todos os médicos que haviam conhecido. Ele acrescentou que o menino Roden o fazia lembrar de sua própria infância. Richard comentou sobre a possibilidade de manter o anjo da rua obstreta ao seu lado, e Jean confirmou que pretendia fazê-lo. Com um sorriso misterioso, percebeu que as coisas estavam prestes a se tornar muito mais interessantes. Na manhã seguinte, Astrid iniciou um exame completo em Jean, registrando quando havia sido sua última crise de tosse, e quanto tempo durou. Ele explicou que ocorreu alguns dias antes, e durou cerca de 10 minutos. Ela também registrou a quantidade de água que ele bebia diariamente, constatando que não passava de algumas xícaras, e anotou que suas horas de sono variavam conforme o trabalho. Se sentiu radiante ao preencher o prontuário. Era um sonho antigo, e ela finalmente se sentiu uma médica de verdade. Jean percebeu que ela parecia mais entusiasmada que no dia anterior. Em seguida, ela registrou que ele fazia apenas uma refeição por dia, e comia apenas algumas colheradas, o que a chocou e a fez entender a razão de sua magreza extrema. Ele estava praticamente só pele e ossos. Isso despertou sua indignação genuína, e ela decidiu que precisava corrigir seus hábitos alimentares. Antes de qualquer tratamento, percebeu que, naquele ritmo, o corpo dele entraria em colapso. Antes mesmo de começar a terapia, assim, priorizou a alimentação, preparando uma sopa especial de vegetais, batida e de fácil digestão. Ela explicou que havia pensado cuidadosamente na receita junto com o chefe. Jean provou a sopa, e ela prendeu a respiração, aguardando sua reação, já que em sua vida anterior, foi pesquisadora de alimentos, e esperava que ele gostasse. Ao ouvir que o sabor era bom, se sentiu extremamente feliz, e decidiu manter alimentos leves por um tempo, pois o estômago dele provavelmente estava debilitado. Enquanto pensava em adicionar carne à dieta, assim que a digestão melhorasse, percebeu que ele havia parado de comer. Ele explicou simplesmente que já estava satisfeito, o que a deixou chocada novamente. Irritada, afirmou que ele precisava comer para se recuperar, e decidiu que o faria comer mesmo que tivesse de insistir. Com firmeza, declarou que ele não trabalharia nem veria Roden, até terminar a refeição. Jean respondeu com um sorriso sarcástico, observando que ela tinha talento para chantagem, e ela rebateu dizendo que não era tão habilidosa quanto o amigo dele, Richard. Tentando escapar, Jean deixou cair a colher e começou a gemer, fingindo dor intensa no braço, e alegando que não podia continuar comendo. Ela o encarou, desconfiada, sem acreditar. Então ele sorriu de forma astuta e sugeriu que, se ela insistia tanto, deveria alimentá-lo pessoalmente. Ela percebeu imediatamente que era uma tentativa de revanche pela chantagem, e ficou profundamente envergonhada, mas decidiu que a saúde do paciente era mais importante. Assim, concordou e se sentou ao lado dele para alimentá-lo. Jean pareceu surpreso com o quanto ela estava disposta a fazer por ele. Ao oferecer a primeira colher, ela sentiu o rosto esquentar e o coração acelerar. Ele comentou, em tom irônico, que a comida parecia mais saborosa daquele jeito, e ela se perguntou como alguém à beira da morte podia ser tão encantador. Depois que terminou de comer, Jean revelou o verdadeiro motivo de seu apetite fraco, o gosto constante de sangue em sua boca, e não apenas problemas digestivos, era o que o impedia de se alimentar adequadamente. Assim, ela lhe disse, com compreensão, que procuraria uma maneira de melhorar aquela questão. Deixou o quarto se sentindo envergonhada pelo que havia acontecido, mas logo voltou sua atenção para o estado de saúde dele. Enquanto caminhava pelo corredor, deduziu pelos sintomas que a doença provavelmente era respiratória, e que seria necessário mudar o estilo de vida e o ambiente ao redor dele. Uma ideia inovadora surgiu em sua mente, a levando a considerar a possibilidade de usar a alquimia predominante naquele mundo para criar um umidificador de ar ou um enxaguante bucal, capaz de eliminar o gosto incômodo de sangue.
Seus pensamentos foram interrompidos pela voz entusiasmada de Roden, que corria em sua direção, enquanto Richard o seguia com passos tranquilos. Roden a abraçou, e ela percebeu que ele parecia estar a caminho de encontrar Jean. No entanto, o menino a surpreendeu ao demonstrar preocupação genuína com o estado dela, querendo saber se ela realmente estava bem. Em seguida, recordou o ocorrido do dia anterior, quando Richard apontou uma arma para ela, o que fez com que Richard, parado atrás dele, se mostrasse levemente desconfortável. Ela o tranquilizou com um abraço, afirmando que estava bem, e passou a se interessar pelo estado dele. Ela ficou surpresa ao ouvi-lo dizer calmamente que aquilo fazia parte da natureza daquele mundo, e que os métodos de Richard eram considerados gentis, em comparação com os de outras pessoas. Suas palavras, maduras demais para a idade, a deixaram atônita, a levando a se perguntar que pensamentos assustadores aquele pequeno carregava. Roden acrescentou ainda que, na verdade, se sentia grato a Richard por tê-la salvado. Com um tom arrependido, ele pediu desculpas, demonstrando compreender que ela devia ter ficado muito assustada. Nesse momento, Astrid percebeu que Roden cresceu em um ambiente duro e perigoso. Ela o abraçou com força e agradeceu por sua preocupação e carinho. O menino se despediu com um sorriso, enquanto seguia para seu compromisso, a deixando frente a frente com Richard. Richard então decidiu abordar o que aconteceu no dia anterior, deixando claro que não pediria desculpas, pois salvar a vida de Jean era para ele uma questão desesperada e acima de qualquer outra consideração. Ela se surpreendeu com a franqueza, mas logo demonstrou compreender plenamente sua posição. Richard ficou admirado com a rapidez com que ela entendeu, questionando em silêncio se ela realmente compreendia o que ele queria dizer. Ela explicou calmamente que sabia o quanto é difícil ver alguém querido sofrer, e que compreendia perfeitamente o desespero dele em salvar Jean. Suas palavras pareceram tocá-lo, e ele admitiu que os rumores que ouviu sobre ela eram completamente diferentes, a ponto de ter pensado que havia trazido a pessoa errada, reconhecendo também que foi rude ao tratá-la. Ela riu de leve, e comentou que rumores costumam ser exagerados, o provocando ao insinuar que talvez ele estivesse dizendo que ela não se parecia com o anjo de que falavam. Como gesto de desculpas, ele se dispôs a responder qualquer dúvida que ela tivesse. Aproveitando a oportunidade, ela manifestou interesse em saber se havia um alquimista na cidade subterrânea, e ele confirmou que sim. Demonstrando entusiasmo, pediu para conhecê-lo, explicando que desejava solicitar algo para o tratamento de Jean. Richard concordou imediatamente, e disse que a levaria até a oficina dele. Ao chegarem, chamou alguém lá dentro, Rick, avisando que havia uma visitante. Um jovem de cabelos brancos apareceu, e Richard o apresentou como o alquimista Rick, que reconheceu Astrid. Ao vê-la, ele a chamou surpreso de Professora Astrid, a cumprimentando e comentando que fazia tempo que não a via. Isso a deixou chocada e confusa, pois não entendia como ele podia conhecê-la. O pânico tomou conta dela, enquanto tentava desesperadamente lembrar quem era aquele jovem cujo nome lhe soava familiar. De repente, tudo lhe veio à mente. Se tratava de Rick, irmão de Rika, a garota cuja vida Astrid original não conseguiu salvar 5 anos antes. Ele também se lembrava daquele episódio doloroso, e confessou que jamais imaginou que se encontrariam novamente ali. O ambiente mergulhou em silêncio e tensão por alguns instantes. Richard, se sentindo constrangido, alegou ter um assunto urgente para tratar com Jean, e saiu rapidamente, enquanto ela o repreendia mentalmente por sua fuga inconveniente. Ela percebeu que estava em uma situação delicada, pois a pessoa à sua frente conhecia a antiga Astrid, não ela, e não sabia como agir. Rick tomou a iniciativa de quebrar o silêncio, deduzindo que a vinda dela havia sido organizada pelo capitão. Ela confirmou, surpresa com o conhecimento dele sobre o assunto. Rick revelou que foi ele quem a recomendou a Richard, o que aumentou ainda mais sua surpresa. Hesitante, ela demonstrou receio de que ele pudesse nutrir ressentimento contra ela. Rick, por sua vez, se mostrou surpreso com essa possibilidade, e explicou que não tinha motivo para odiá-la. Ele contou que sua irmã Rika a admirava profundamente, e a considerava um modelo a seguir. Um enorme alívio tomou conta dela, pois temia que ele guardasse rancor por ela não ter conseguido salvar a irmã. Tentando disfarçar o alívio, mudou de assunto e comentou que não esperava encontrá-lo trabalhando ali como alquimista. Rick explicou que, após deixar a obstreta e se juntar aos Libertadores, Jean lhe ensinou pessoalmente os segredos da alquimia.
Ela voltou a admirar as múltiplas habilidades de Jin, refletindo com leve humor, sobre a impressão de que não havia nada que ele não fosse capaz de fazer. Em seguida, conectou os acontecimentos e percebeu que provavelmente foi Rick quem produziu a pomada terapêutica que ela usou antes, algo que ele confirmou prontamente. Entusiasmada, segurou as mãos dele e disse que havia sido muito útil. Ela elogiou seu talento e expressou surpresa com sua rápida maturidade, se lembrando dele, quando ainda era criança, na época em que a Astrid original lhe ensinou a ler e escrever. Enquanto continuava segurando suas mãos e fazendo elogios, Rick notou que ela parecia um pouco diferente de antes. O coração dela quase parou, temendo ser descoberta, mas fingiu indiferença, e agiu como se não percebesse mudança alguma. Astrid prosseguiu a conversa, demonstrando curiosidade sobre a possibilidade de ele ter criado também um sistema de água quente, usando alquimia. Antes que ele respondesse, porém, foram interrompidos pela voz animada de uma garota, que anunciou orgulhosamente ter sido a responsável pelo sistema. Ela se apresentou como Louis, a técnica da cidade subterrânea. Astrid trocou cumprimentos com ela, e Louis, de maneira alegre, pediu que a chamasse pelo primeiro nome por ser mais jovem, o que a surpreendeu um pouco. Em seguida, Louis mudou o rumo da conversa, e demonstrou grande curiosidade em saber a opinião dela sobre o banheiro. Astrid se lembrou de sua surpresa ao chegar e usar o chuveiro, com controle livre de temperatura, algo que lhe pareceu quase de outro mundo, como um sonho. Louis riu com orgulho da admiração dela, e explicou que o princípio por trás da invenção era simples. Disse que o sistema utilizava uma pedra de mana do elemento água para gerar água pura, e outra do elemento fogo para aquecê-la, sendo necessário substituir as pedras quando sua energia se esgotava. Quando Astrid considerou mentalmente o alto custo dessas pedras, Louis a tranquilizou, ao demonstrar que isso não era um problema. Rick interveio explicando que a existência de uma mina próxima ajudava bastante, mas que, acima de tudo, era a extraordinária capacidade de Jin de obter financiamento, que tornava tudo possível. Astrid associou isso ao que já havia visto, e concluiu que a arma usada por Richard também foi criada por Louis, o que ela confirmou, explicando que o dispositivo se baseava em tecnologia na antiga, cujos registros Jin havia traduzido pessoalmente. Louis acrescentou que os anões eram uma raça antiga, desaparecida há milhares de anos, mas cuja tecnologia era tão avançada que toda a cidade subterrânea foi construída sobre suas ruínas. Sendo o atual sol artificial e o sistema de esgoto versões aprimoradas de suas invenções, Astrid ficou impressionada com a dimensão das responsabilidades que recaíam sobre Jin, desde decifrar línguas antigas até administrar negócios, treinar sucessores e liderar os libertadores, e sentiu o peso do fardo que ele carregava. Rick voltou a perguntar o motivo da visita dela, e Astrid se lembrou de seu objetivo, explicando que precisava de um favor. Após Louis trazer alguns papéis a pedido dela, Astrid começou a desenhar e explicar o que precisava. Primeiro, solicitou a Rick que preparasse uma solução capaz de remover o gosto de sangue da boca de Jin, para ajudá-lo a se alimentar. Ela então se voltou para Louis, e pediu que fosse desenvolvido um dispositivo capaz de transformar a água em vapor, para aliviar a tosse dele, além de um remédio para a tosse, e um instrumento que permitisse ouvir sons internos, com mais clareza. O espanto surgiu nos rostos deles, diante da quantidade de pedidos, e ela se sentiu culpada, pedindo desculpas por achar que os havia sobrecarregado. Louis, porém, sorriu com entusiasmo, demonstrando felicidade diante de um desafio que não enfrentava havia algum tempo. Rick garantiu que bastava dizer do que precisava. Um forte sentimento de gratidão pela cooperação deles tomou conta dela. Em seguida, sussurrou que ainda tinha um último pedido. Alguns dias depois, Jin estava em seu quarto quando chamou pela médica. Astrid entrou carregando um conjunto de caixas, e anunciou com alegria que todos aqueles itens eram para o tratamento dele. Dentro delas, havia uma lista de pedidos feitos especialmente para ele: xarope de morango para tosse, antitérmico de laranja, uma pomada, um umidificador, um estetoscópio e uma caneta de luz médica. Enquanto segurava a caneta, ela admitiu em segredo, com felicidade, que aquele último pedido atendia a uma paixão pessoal, como se um sonho estivesse se realizando. Jin a observou com um sorriso divertido, imaginando que ela estaria planejando daquela vez. Astrid então reuniu coragem, olhou para ele com seriedade e pediu que retirasse a roupa. Ele se surpreendeu com o pedido repentino,
e comentou em tom de brincadeira, que não imaginava que ela fosse esse tipo de mulher, o que a fez gaguejar. Ao tentar esclarecer sua verdadeira intenção, confusa, Astrid explicou que retirar a roupa era um procedimento necessário para o exame médico. Jean atendeu ao pedido e se sentou na beira da cama, mas lançou um olhar cético, questionando se ele não confiava em sua médica. Em um movimento repentino, ele se aproximou e sussurrou que apenas suspeitava de motivos ocultos. O pânico tomou conta dela, diante da acusação em tom de brincadeira, e seu rosto corou enquanto negava com firmeza, afirmando que precisava apenas observar a parte superior do corpo dele por um momento. Ele sorriu, se divertindo com a reação, se afastou e levantou as mãos em rendição, dizendo que havia entendido. Em seguida, começou a desabotoar a camisa para o exame. Astrid se sentiu nervosa ao segurar o estetoscópio, pois era a primeira vez que via o corpo nu de um homem, percebendo que ele era mais magro do que imaginou. Reunindo coragem, iniciou o exame. Ao encostar o estetoscópio em seu peito, sua expressão se tornou séria. Mesmo não sendo especialista, ouviu claramente um som de borbulhamento vindo do tórax, e percebeu que aquilo não era um bom sinal. Depois de terminar, informou em tom profissional que o primeiro passo seria iniciar a medicação de forma regular. Acrescentou que ele deveria ter ajuda para caminhar uma volta pelo quarto todos os dias, já que seus músculos haviam atrofiado pela falta de movimento. Jean resistiu, alegando que Richard era ocupado, e ponderando a possibilidade de fazer sozinho, mas ela recusou com firmeza, alertando sobre o risco de queda e ferimentos. Quando sugeriu pedir ajuda a um dos criados, ele a surpreendeu recusando prontamente, explicando que não mantinha criados. Ela ficou surpresa. Jean explicou que todos os humanos eram iguais, e refletiu sobre o que o tornaria especial a ponto de ter o direito de dar ordens aos outros. Astrid ficou profundamente impressionada. Em um mundo regido por classes e status social, ouvir tais princípios de alguém, conhecido como o rei da cidade subterrânea, era admirável. Ela sentiu verdadeira admiração por ele, então encontrou uma forma de convencê-lo, sugerindo que não pensasse nisso como usar um servo, mas como aceitar a ajuda de um companheiro. Insistiu que, como paciente, ele precisava de alguém ao seu lado. Apresentou a solução de forma habilidosa, dizendo que, se realmente detestava dar ordens, deveria se recuperar o mais rápido possível. Jean sorriu levemente, convencido pela lógica, e concordou em pedir ajuda às crianças que não tinham tarefas no momento. A alegria tomou conta de Astrid, que comemorou a ideia. Ele a observou com um sorriso sarcástico, notando sua felicidade exagerada, e comentando que ela realmente devia querer curá-lo. Ela parou por um instante e respondeu com firmeza que, naturalmente, era isso que desejava. Em seguida, se levantou, colocou as mãos na cintura e refletiu se ele achava que ela estava ali apenas por diversão. Acrescentou impulsivamente, que vinha pensando nele dia e noite. Logo percebeu o duplo sentido das próprias palavras. Surpresa, tentou corrigi-las, explicando que se referia à necessidade de ele tomar os remédios e praticar exercícios. Jean concordou com um sorriso, afirmando que levaria suas palavras em consideração. Apesar do tempo desde o início do tratamento organizado, Astrid sentia frustração pela falta de progresso visível na saúde de Jean. Enquanto anotava suas observações, desejou ter mais soluções, percebendo que não podia simplesmente conectá-lo a um ventilador naquela época. Ao folhear um livro de ervas, uma ideia repentina surgiu. Se levantou com entusiasmo, acreditando ter encontrado a solução. Correu para encontrar Richard e o chamou com urgência. Ele apareceu, curioso com a pressa. Richard comentou que o momento era perfeito, pois estava a caminho de entregar um sabonete corporal de lavanda, que ela havia pedido a Rick. Mas ela o interrompeu, considerando aquilo irrelevante por ora, e perguntou com seriedade se ele se lembrava da conversa sobre a existência de uma estufa na cidade subterrânea. Ele confirmou, e ela pediu para visitá-la. Ele concordou imediatamente em guiá-la, e diante da insistência dela, partiram rapidamente. Ao chegarem, ela se deparou com uma cena deslumbrante. Uma enorme estufa de vidro repleta de flores e plantas exuberantes. Ficou encantada com a beleza do lugar. A felicidade a envolveu ao respirar o ar fresco, carregado de oxigênio e aromas naturais. Richard percebeu sua alegria, e quis saber o verdadeiro motivo da visita. Ela respondeu com outra indagação,
refletindo se poderia usar a estufa para um propósito específico, despertando a curiosidade dele. Perguntou então o que ela tinha em mente. Astrid lembrou o livro, a grande enciclopédia de herbologia, que havia estudado com dedicação, e Richard admitiu que ele foi útil para melhorar a pomada de Jean. Ela explicou que o livro mencionava várias plantas benéficas ao sistema respiratório. Revelou então seu grande plano, plantar ervas favoráveis aos pulmões na estufa e transferir a cama de Jean para lá, permitindo que ele passasse o dia entre as plantas, e retornasse ao quarto à noite. Após explicar tudo, pediu a opinião dele, mas Richard permaneceu em silêncio, completamente chocado, incapaz de processar o que ouviu. Ela insistiu, ansiosa, questionando se o plano parecia ridículo. Ele refletiu por um momento, e percebeu que o quarto de Jean era cheio de poeira e que o ar fresco poderia ajudá-lo. Richard concordou, considerando que valia a tentativa, e acrescentou que as ervas da cidade subterrânea possuíam propriedades purificadoras especialmente fortes. A aprovação reacendeu o entusiasmo dela, que anunciou com alegria o início imediato do projeto da estufa terapêutica. Depois de dias de trabalho, Jean foi levado à estufa, agora transformada em um magnífico espaço de cura. Astrid o recebeu com orgulho, dizendo que todo aquele esforço era por ele, e refletindo se o lugar não parecia maravilhoso, Richard interveio em tom de brincadeira, revelando que ela esteve tão obcecada pela limpeza, que chegou a desinfetar até manchas invisíveis antes da chegada dele, o que a deixou profundamente envergonhada. Ignorando o comentário, Astrid voltou a perguntar como ele se sentia, e se percebia alguma diferença. Jean fechou os olhos, respirou fundo, e admitiu calmamente que já sentia a respiração um pouco mais fácil. Ela ficou radiante ao ouvir isso, e concluiu que seria seguro ele ficar sem máscara naquele ambiente. Uma onda de alívio e satisfação tomou conta de Astrid, ao perceber o sucesso do plano. Se orgulhando por ter acreditado desde o início na eficácia do procedimento, ela se dirigiu a Jean, anunciando que, a partir de então, ele poderia passar os dias ali. Em resposta, Jean sugeriu que todo o quarto fosse transferido para a estufa. Ela, porém, recusou o pedido imediatamente, explicando em tom de advertência que algumas flores liberavam toxinas durante a noite, o que tornava perigoso dormir ali. A explicação surpreendeu Richard e Jean. Enquanto Astrid observava a cena, sentiu que a atmosfera não correspondia exatamente ao que havia imaginado. Jean parecia incomumente majestoso e sereno em meio à natureza. Jean inspirou o perfume da grama, demonstrando quanto apreciava aquele momento, enquanto Astrid o contemplava em segredo, sentindo que ele parecia cada vez mais bonito e atraente. Cercada por flores e rosas amarelas, ela se voltou para ele com um sorriso radiante, revelando a imensa felicidade que sentia, apenas por notar sinais de alívio em seu rosto. Jean retribuiu o olhar com um sorriso gentil e agradecido, e iniciou sua fala a chamando de doutora, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Ele elogiou sua dedicação e o esforço contínuo no trabalho, e de repente, estendeu a mão em direção ao rosto dela, num gesto inesperado que a deixou imóvel. Astrid foi tomada por uma intensa confusão, ao perceber a mão dele se aproximando de sua bochecha. Em pânico silencioso, pensou que aquele tipo de desenvolvimento romântico repentino não parecia fazer parte dos acontecimentos da história original. Seus olhos se arregalaram, e ela se viu inundada por dúvidas sobre a rapidez com que a relação deles parecia evoluir, e se aquilo realmente existia no romance que havia lido. Logo ficou claro que Jean apenas retirava um pequeno ramo de flores preso em seu cabelo, comentando com um sorriso tranquilo sobre o lado desajeitado que ela havia demonstrado. Ao perceber o verdadeiro motivo do toque, Astrid corou intensamente e gaguejou, ao tentar justificar o ocorrido como um simples descuido. Enquanto Richard observava em silêncio ao fundo, tomada pela vergonha, ela se afastou rapidamente, anunciando que iria verificar a clínica recém-concluída, numa tentativa de esconder o rosto corado. Jean soltou uma leve risada ao vê-la partir de forma tão súbita, a descrevendo como alguém realmente interessante. Antes de sua expressão se tornar mais séria, Richard se voltou para ele com curiosidade, e comentou que sempre teve curiosidade sobre o belo aroma que vinha da professora Astrid, descobrindo finalmente que era o perfume de lavanda. O silêncio e a tranquilidade dominaram o lugar por alguns instantes, até que Jean sugeriu que se sentassem, parecendo mergulhado em seus próprios pensamentos. Richard chamou por ele, interrompendo sua distração, e Jean voltou à realidade, tentando lembrar sobre o que falavam antes.
Se sentando, Richard demonstrou ansiedade, ao refletir sobre o que ocupava tanto a mente de Jim, a ponto de levá-lo a pensamentos tão profundos, notando também uma melhora evidente no tom de sua pele, considerando que a habilidade médica da professora Astrid era extraordinária a ponto de provocar aquela melhora. Jim concordou com um leve sorriso, e descreveu Astrid como uma mulher incrível e encantadora, em sua maneira de lidar com as coisas, porém, sua expressão logo se obscureceu, ao pensar na persistência dela e no fato de que, mesmo sabendo que ele morreria em breve, ela jamais desistia. Richard tentou contestar aquela visão pessimista, como de costume, demonstrando sinais de ansiedade. Jim o interrompeu e deixou claro que não queria ouvir palavras fracas nem consolos habituais, afirmando compreender perfeitamente a realidade de sua condição. Em seguida, depositou sobre os ombros de Richard uma responsabilidade pesada. Ao refletir sobre a necessidade de liderar os libertadores em sua ausência, Jim demonstrou amargura, diante da ideia de fechar os olhos em paz, enquanto deixaria para trás um fardo tão grande. Explicou ao amigo que não temia a morte em si, o que realmente o inquietava era o destino das pessoas, que permaneceriam naquele mundo cheio de dificuldades. Mais tarde, naquela noite, Astrid estava curvada sobre a mesa, trabalhando sob a luz do abajur. No fundo, tinha plena consciência de que a data prevista para a morte de Jim no romance original se aproximava de forma assustadora. Enquanto escrevia suas anotações com tristeza, pensava que ele também devia perceber isso, pois, respirar se tornou para ele um esforço doloroso a cada instante. Ainda assim, a imagem dele sorrindo entre as flores não saía de sua mente, como se fosse alguém que não temesse a morte, ou não fosse afetado por sua proximidade. Sentindo frustração e desespero, Astrid apoiou a cabeça na mesa, e se questionou amargamente se seu tratamento realmente era eficaz, admitindo para si mesma que não tinha confiança em sua capacidade de salvá-lo de um destino que parecia inevitável. Reunindo forças, ela apertou os punhos com determinação inabalável, repetindo para si que o salvaria a qualquer custo, e não permitiria que a morte o levasse. Contudo, no silêncio do quarto, se percebeu afogada em perguntas sem resposta. Ao encarar o desenho dele em seu livro, compreendeu que seu desejo de vê-lo sobreviver já não estava ligado apenas ao fato de ele ser um personagem central, ou um paciente sob seus cuidados. Havia um motivo mais profundo surgindo em seu coração. De repente, suas bochechas ficaram ruborizadas ao perceber, confusa, que talvez estivesse desenvolvendo sentimentos que ultrapassavam os limites do dever. Rapidamente, se levantou tentando afastar aqueles pensamentos, e bateu o livro com força, assegurando a si mesma que suas ações eram apenas o resultado natural de seu dever humano, e de sua consciência como médica. Concluiu que a melhor forma de escapar daquela confusão seria dormir. Se deitou na cama com o corpo exausto, esperando encontrar descanso e se libertar de suas obsessões, mas o sono não veio. Sempre que tentava relaxar, a ansiedade aumentava, até que se viu levantando novamente. Sentindo que a inquietação a dominava, e que a única forma de aliviar aquilo era verificar como ele estava, saiu do quarto no meio da noite e percorreu os corredores escuros. Acreditava que vê-lo respirando normalmente seria a única coisa capaz de acalmar sua alma, imaginando se ele estaria em um sono profundo, apesar de sua natureza incansável. Ao chegar à porta do quarto, abriu uma pequena fresta para espiar, mas se surpreendeu ao notar outra pessoa ao lado da cama. Era um jovem sentado de forma cansada numa cadeira, o que inicialmente a surpreendeu, até que reconheceu sua identidade: Jed, um dos assistentes encarregados de cuidar dele, que havia adormecido ali mesmo devido à exaustão. Astrid decidiu entrar em silêncio, e com extremo cuidado para não acordá-lo, e se aproximou lentamente da cama de Jim para verificar seu estado. Ela o viu deitado, e embora sua respiração ainda fosse pesada e difícil, sentiu um grande alívio ao percebê-lo dormindo em paz. Se sentou ao lado dele observando seus traços tranquilos, examinando seu rosto adormecido, e sentindo uma onda de nostalgia ao vê-lo finalmente descansando. Pensando nele como líder que carregava, inconscientemente, o peso de todos, estendeu a mão com extrema delicadeza, para afastar alguns fios de cabelo de sua testa. No íntimo, desejou que nenhum mal lhe acontecesse, e que todo aquele sofrimento terminasse para sempre. Um desejo sincero, de que a morte deixasse de perseguir as pessoas ao seu redor tomou conta dela, e um gosto amargo surgiu ao refletir sobre a fragilidade da vida e a dureza da realidade em que viviam. Em sua mente, se formou a imagem de um momento feliz, ao lado dele,
de Richard e de Roden, no qual desejava profundamente que Jim permanecesse com todos eles, exatamente como estava agora, sem que ninguém precisasse perdê-lo. Astrid se levantou, murmurando para si mesma que precisava sair antes de ser descoberta, sentindo que já havia obtido tranquilidade suficiente para voltar ao seu quarto. No entanto, antes que conseguisse se afastar, sentiu uma mão forte segurar a sua, e se virou aterrorizada ao perceber que Jim a chamava pelo título com uma voz fraca. Seu coração disparou violentamente, os batimentos acelerando, enquanto um constrangimento indescritível a dominava. Diante daquela situação repentina, Jim a observava com olhos cansados, tentando compreender o motivo de ela estar ao seu lado naquela hora tão tardia. Ela permaneceu em silêncio por um instante, então reuniu coragem e o encarou com firmeza e determinação, superando a timidez para deixar claro que estava ali por ele, segurando a mão dele, afirmou com convicção que o salvaria a qualquer custo, e que não o abandonaria naquela batalha contra a doença, desejando que ele jamais perdesse a esperança. Algum tempo depois, durante um exame de rotina na estufa terapêutica, Astrid ficou atônita, ao perceber que os sons pulmonares dele haviam melhorado de maneira surpreendente e inesperada. Isso fez ela pensar na felicidade de Richard, ao constatar que o projeto da estufa era mais eficaz do que qualquer um imaginaria. Orgulhosa, Astrid reconhecia o valor das plantas da cidade subterrânea, enquanto Jim surgia em excelente forma, e comentava com um sorriso gentil sobre o semblante radiante dela naquele dia, rindo com inocência enquanto carregava o estetoscópio. Astrid demonstrava leve incredulidade diante da própria alegria. Explicava que a razão de sua satisfação era a cooperação exemplar do paciente, e verificava com seriedade médica se ele mantinha os exercícios de caminhada e a medicação em dia. Jim devolvia o sorriso, demonstrando disposição em seguir todas as orientações de sua médica particular. Ao observá-lo, Astrid percebeu que seus traços estavam mais belos e luminosos, após a recuperação do peso e da saúde, e teve dificuldade em manter a compostura, diante da beleza que começava a agitar intensamente seu coração, enquanto conversavam na estufa. Richard chegou acompanhado de altos oficiais da cidade subterrânea, marcando o início do retorno do capitão às funções de liderança. Jim compreendeu de imediato que o momento da reunião executiva havia chegado, e o ambiente se transformou do clima terapêutico para uma formalidade solene. Astrid sentiu que sua presença poderia atrapalhar discussões importantes, e decidiu se retirar educadamente para retomar suas tarefas. Os oficiais se despediram com respeito e cordialidade, desejando-lhe um bom retorno, e expressando profunda gratidão pelo seu trabalho. Ainda assim, um estranho sentimento de confusão a invadiu. As expressões respeitosas pareciam grandiosas demais, e em seu íntimo, ela se via como uma impostora que não merecia tanta admiração, apesar de seus esforços. Ao olhar para trás pela última vez, os viu reunidos ao redor da mesa, entre as flores, e imaginou que parecia um príncipe adormecido, cercado por fadas, numa cena que contrastava com a natureza poderosa do lugar. Apressou o passo pelos corredores amplos e ornamentados, se lembrando de que precisava chegar logo à clínica, para dar continuidade ao trabalho. O consultório particular que recebeu recentemente era simples, mas possuía todos os instrumentos básicos de que necessitava. Sentada atrás da mesa, sentia satisfação ao perceber que ter uma clínica própria era um sonho realizado, até que o silêncio foi quebrado por batidas na porta e alguém a chamando de professora. Era Roden, que entrou cheio de energia, contando que estava com Rick e Louie antes de visitá-la. Astrid notou que Roden vinha passando muito tempo com o alquimista e a técnica, e com carinho, tentou entender se ele desejava seguir algum desses caminhos. O menino deixou claro que não pretendia se tornar nem alquimista nem técnico. Com certa tristeza, ela recordou que, na história original, Roden estava destinado a se tornar o grande libertador do Império, um caminho marcado por sangue e sofrimento. Contudo, ele a surpreendeu com um sorriso sincero e inocente, ao demonstrar que desejava ser um médico maravilhoso como ela. As palavras trouxeram uma sensação de paz suave ao coração de Astrid, que sentiu uma forte emoção e o abraçou com ternura, o considerando uma criança de temperamento doce. Mesmo assim, no fundo, sabia que o destino talvez não lhe permitisse seguir uma trajetória tão tranquila. Com a saúde de Jim melhorando, alimentava a esperança de que a sobrevivência do capitão pudesse mudar o futuro do garoto e poupá-lo de responsabilidades pesadas. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos apressados. A porta se abriu bruscamente,
e alguém a chamou em pânico. Jed, um dos assistentes responsáveis pelos cuidados de Jean. Ele surgiu ofegante e aterrorizado, tentando explicar que algo grave havia acontecido com o capitão. Tremendo, relatou que Jean subitamente não conseguia respirar e perdeu a consciência, provocando um choque violento em Astrid e Roden. Astrid correu pelos corredores com a assistente, tomada pelo pânico diante da piora súbita e aparentemente inexplicável. Incapaz de compreender como alguém que respirava bem instantes antes poderia colapsar de forma tão perigosa, ao chegar, encontrou o local mergulhado em caos, com pessoas desesperadas sacudindo o corpo de Jean no chão. Ela ordenou imediatamente que se afastassem e o deixassem deitado de forma adequada, pedindo calma enquanto se inclinava para verificar o pulso e as vias aéreas com dedos trêmulos, porém experientes. Com amargura, percebeu que ele havia parado completamente de respirar. Naquele momento crítico, ela recordou tudo o que aprendeu sobre treinamento de RCP em sua vida anterior. Em sua mente, organizou os passos práticos: 30 compressões torácicas seguidas de 2 respirações artificiais. Ao perceber que a vida dele estava literalmente em suas mãos, começou as compressões com toda a força. Enquanto contava mentalmente 1, 2, 3, veio-lhe à memória como aquelas cenas pareciam empolgantes nas séries dramáticas. Agora, porém, vivia uma realidade amarga e aterradora. Richard a observava com espanto e ansiedade estampados no rosto, enquanto, em seu íntimo, ela se culpava por lembrar de dramas, em uma situação tão decisiva. Em seguida, passou a tentar a respiração artificial. Com horror, notou que o peito dele não se elevava, o que a fez temer a presença de uma obstrução nas vias aéreas. Apesar da ansiedade crescente, insistiu em continuar e em não parar em hipótese alguma, se debatendo em desespero com a possibilidade de a passagem de ar realmente estar bloqueada. Naqueles instantes difíceis, uma ideia terrível atravessou a mente de Astrid: a possibilidade de precisar usar uma lâmina para abrir uma via aérea no pescoço dele. Um pavor intenso a tomou, e ela gritou em silêncio para si mesma, que jamais conseguiria fazer algo assim. Em desespero, passou a temer que aquele pudesse ser o dia destinado à morte de Jean na história original. Enquanto as expressões de Richard e dos demais revelavam uma amargura indescritível, ela se ajoelhou ao lado dele em uma cena trágica, sentindo o peso da impotência e a dúvida cruel sobre ser impossível escapar daquele destino. Desatou a chorar amargamente, agarrando a camisa dele e implorando para que não morresse, clamando em dor, para que não a deixasse daquela forma tão cruel. Suas lágrimas caíam em abundância sobre o corpo imóvel. Então, quando todos já acreditavam que a esperança havia se extinguido, a mão dele estremeceu levemente, devolvendo o pulso aos corações ao redor. Seus dedos começaram a se mover com fraqueza. Em seguida, uma tosse repentina irrompeu, e ele expeliu sangue escuro, enquanto lutava para voltar à vida sob o espanto dos presentes. Astrid e Richard ficaram paralisados de horror, enquanto Jean era tomado por acessos de tosse violentos e dolorosos, que sacudiam seu corpo exausto. Astrid correu para ampará-lo, o chamando com urgência e ansiedade, tentando confirmar se ele estava bem, e se conseguia ouvi-lo em meio ao caos. Jean abriu os olhos lentamente, a fitou com uma expressão de fraqueza e ternura, e murmurou o nome dela, o que fez suas lágrimas se renovarem. Ao perceber o retorno da esperança, Richard assumiu firmemente a tarefa de sustentá-lo, enquanto Jean, com a voz fraca, tentou tranquilizá-los, afirmando que estava bem, e pedindo que parassem de fazer todo aquele barulho ao seu redor. Richard se inflamou de raiva, ao ver Jean tentando minimizar a gravidade do que havia acontecido, e o repreendeu duramente pela cena aterradora que provocou, enquanto Astrid se surpreendia com a irritação dele, dirigida a um paciente cujo coração havia acabado de parar. Então Astrid percebeu algo que não esperava. Lágrimas escorriam pelo rosto de Richard. Ela ficou imóvel, surpresa, tentando compreender o que via. Seus olhos mal podiam acreditar que o leão cinzento, aquele homem severo e imponente, chorava amargamente diante dela. O choque daquela cena humana e sincera tomou conta de seus pensamentos, e ela passou a rever mentalmente a posição daqueles homens: Jean, o primeiro líder, e Richard, o terceiro mais procurado do Império. Ambos demonstraram grande fraqueza diante do medo de se perderem. Richard recuperou um pouco da calma e olhou para ela com profunda gratidão. Incapaz de se conter, avançou e a abraçou com força, agradecendo com palavras que vinham do fundo do coração. Astrid correspondeu ao abraço, percebendo a dimensão do terror que habitou o coração dele durante aqueles minutos difíceis.
Ao notar que, por trás daquela força aparente, existiam sentimentos frágeis, ouviu as vozes dos outros oficiais se elevarem, a descrevendo como a médica enviada do céu, que trouxe seu líder de volta à vida, enquanto tentava, com humildade, convencê-los de que o que fez não passava de uma habilidade simples de primeiros socorros, que qualquer pessoa poderia aprender. Eles lhe concederam o título de curandeira divina, que desafia a morte, aumentando ainda mais sua sensação de pressão e responsabilidade. Ela se admirou com espanto diante dos exageros que a cercavam, a condição de Jin se estabilizou, e ele passou a sorrir discretamente, apreciando aquela atmosfera cheia de reconhecimento e gratidão por sua nova médica. Começou então a contemplar sua médica particular, Astrid, pensando que ela era uma personagem extremamente interessante, e diferente de qualquer pessoa que já conheceu, ele a observava enquanto ela se sentava e mergulhava em pensamentos profundos, como se as engrenagens de sua pequena mente nunca parassem de girar na busca por soluções médicas inovadoras. Notava que, sempre que chegava a uma ideia, ela corria imediatamente para colocá-la em prática, sem olhar para trás, nem sequer se despedir, algo que lhe despertava ao mesmo tempo surpresa e um leve sorriso. Jin também percebeu que ela não possuía qualquer talento para esconder o que sentia. Tudo o que passava por sua mente aparecia com clareza em seu pequeno rosto. Ele encontrava grande prazer em observar as mudanças em suas expressões, que revelavam todos os seus pensamentos, a tornando, em sua visão, uma pessoa divertida e cativante. Sempre que vinha examiná-lo, parecia carregar nos ombros o peso do mundo inteiro, mergulhada em uma seriedade excessiva, diferente de outros médicos, que eram levados pelo medo a fugir. Ela chegava carregada de caixas e ferramentas, decidida a permanecer e enfrentar a situação, por pior que fosse. O que mais o surpreendia era que ela nunca demonstrava medo dele como líder, pelo contrário, às vezes o tratava com ternura, quase o mimando como se fosse uma criança que precisava de cuidados, e ele sentia, no fundo, que ela o considerava alguém adorável. Seus pensamentos se voltaram para a cena na estufa, onde ela às vezes parecia frustrada com o estado dele, enquanto em outros momentos seus olhos brilhavam, com um lampejo de esperança diante do menor sinal de melhora. Uma curiosidade intensa o levou a refletir sobre o que realmente se passava naquela pequena cabeça, cheia de ideias estranhas e inovadoras. Jin se rendeu a essa curiosidade e passou a observar cada movimento e cada momento de descanso dela com interesse crescente, seguindo e se afogando nos próprios pensamentos sobre a médica que transformou seu mundo. Percebeu que estava, pouco a pouco, mergulhando em uma espécie de obsessão por aquele novo mistério que ela representava. Enquanto a observava deitado em sua cama, num momento de contemplação silenciosa, assimilou a verdade de sua situação trágica e refletiu sobre como aquela nova emoção parecia fazê-lo esquecer a natureza frágil do próprio corpo. Em seu íntimo, reconheceu que sua vida não passava de uma vela trêmula ao vento, ameaçada de se apagar a qualquer instante. Sem aviso, recordou com amargura o momento em que desmaiou na estufa e como, no fundo, se despediu de Richard, acreditando que seu fim realmente havia chegado. Se lembrou de quando, com o pânico estampado no rosto de Richard, recomendou que ele assumisse a liderança da cidade subterrânea e protegesse os libertadores. Depois de sua partida, a imagem do sangue escapando de sua boca continuava a assombrá-lo, trazendo um profundo arrependimento em relação a todos que confiaram nele e o seguiram por aquele caminho árduo. Sentia culpa por ter sido quem os empurrou para aquele conflito, e agora se via partindo primeiro, deixando Louis, Rick e os demais companheiros para enfrentar o destino sozinhos. Porém, pela primeira vez, surgiu nele um desejo sincero de permanecer naquele mundo, acompanhado por um apego estranho à vida. Seus olhos se voltaram para Astrid, enquanto ela caminhava entre as flores, percebendo que ainda existiam enigmas em sua existência, que ele não havia resolvido, e se recusando a partir antes de compreendê-la, encontrou nela um novo motivo para viver, e no fundo da alma, clamou silenciosamente, que não queria morrer agora. Depois de descobrir algo pelo qual valia a pena permanecer, a voz de Astrid rompeu a escuridão silenciosa ao chamá-lo com urgência, pedindo que despertasse, como se aquele chamado fosse a corda, que o puxava de volta da beira do aniquilamento. Ele abriu os olhos e encontrou o rosto dela coberto de lágrimas e pânico, muito próximo, enquanto ela buscava saber, com a voz embargada, se ele estava bem e se podia ouvi-la. Lentamente, estendeu a mão e tocou o rosto dela com ternura, sussurrando seu nome, Astrid, como se confirmasse para si mesmo
que ela era real e não apenas um fantasma nos limites da morte. Confusão e timidez tomaram conta dela, ao perceber o olhar profundo com que ele a encarava, enquanto ele próprio refletia sobre a natureza daquele sentimento estranho que invadia seu coração. Afundado em pensamentos sobre seu súbito desejo de viver, e sua insistência em sobreviver, ela o observou enquanto Jim tentava reunir forças, questionando internamente se aquilo que sentia por ela não seria uma forma de cobiça que alguém doente como ele não tinha o direito de possuir. Enquanto Richard o amparava, Jim lutava com a ideia de que sua vida poderia terminar a qualquer segundo, e ainda assim, ousava desejar possuir algo ou alguém, recuperou o equilíbrio e se sentou com dificuldade, tentando se convencer de que não deveria se apegar a uma esperança ilusória, sobretudo, com sua saúde em deterioração. Olhou para Astrid, que ainda estava entre as mãos de Richard, e decidiu, com amargura, que precisava abandonar aquela ganância emocional, que começou a crescer dentro de si. Apertou os punhos com força, determinado a enterrar aqueles sentimentos no fundo do peito, acreditando que era a melhor decisão para o bem de todos, e para garantir a continuidade da missão. Do outro lado do conflito, nos corredores do majestoso Palácio Imperial, um soldado se ajoelhou tomado pelo terror, para apresentar um relatório anunciando a queda da cidade de Bruba nas mãos dos libertadores. Em palavras trêmulas, informou que o governador havia sido capturado, e que os cidadãos haviam se aliado aos rebeldes. Enquanto a filha do Marquês Lectil, que liderava a vanguarda, havia desaparecido, uma tensão sufocante dominava a sala do trono. O imperador ouvia o relatório e se perguntava, em um tom frio, se o Leão Cinzento estava novamente por trás daquele ataque. Os ministros e oficiais confirmaram com temor que a operação havia sido conduzida sob a liderança de Richard, mas sob a orientação direta do líder apelidado de Imperador, o Imperador do Império, Solter Lennox III, e rompeu em fúria ao ouvir aquele título ser usado por alguém além dele e advertiu o soldado, em um tom mortal, sobre a escolha de suas palavras. Tomado por um acesso repentino de loucura, desembainhou a espada e cortou a cabeça do soldado à sua frente, mergulhando o salão em caos absoluto, enquanto o sangue se espalhava pelo local, de pé sobre o cadáver, com o sangue ainda escorrendo de sua lâmina. Ele declarou com arrogância ser o supremo e único imperador daquele império, afirmando que não aceitava a existência de qualquer outra pessoa que carregasse tal título como imperador. Em seguida, se voltou para os ministros aterrorizados, e com um sorriso assustador, deixou claro que esperava que todos concordassem com sua visão, e ninguém ousou pronunciar uma única palavra. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.